Seja bem-vindo ao Turma de Redação, meu nome é Paulo França e hoje eu estou aqui para trazer uma oportunidade top para você, meu aluno. Saiu o edital da Alego, Assembleia Legislativa de Goiás. O Turma de Redação pula na frente e traz para você o curso de discursivas para Alego e também os treinos. Quer ser aprovado nesse concurso da Alego? Resposta simples, professora Júnia Andrade, a que mais acerta os temas das redações no país. Pra você ter ideia, em 2018, acertou o tema da prova do MPU, TRT de São Paulo, TRT de Pernambuco, Polícia Federal Papiloscopista, professora Júnia Andrade arrebentou nas discursivas. Te convido, a partir de agora, não sai não, vai embora não, fica aí que a professora já vai começar a demonstrativa para você conhecer o trabalho do Turma de Redação. Assim que ela terminar, eu volto para falar com você dos cursos de discursivas para Alego e também dos treinos. Fica aí que a fera já está chegando. Bom, é o seguinte, a gente vai falar daqui a pouquinho, eu vou voltar aqui para o material. Nós vamos falar sobre o processo avaliativo do IADES para as provas discursivas do assistente e do analista. Ao final eu vou dar um exemplo que vai servir tanto para assistente quanto para analista na forma de construção do texto naquele quesito. Bom, seguinte, vamos lá. O que nós temos aqui? Vamos pular aqui, né? Primeiro, eu vou falar sobre as disposições do edital para, atenção, tá certo? Para o assistente legislativo e depois falo para o analista. Gente, assistente legislativo também engloba o policial. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o aluno me pergunta, Júnia, você tem cursos discursivos para policial legislativo? Gente, está neste curso aqui. Ah, mas os conhecimentos que vão cair, professora, não pegam o policial legislativo. Alto lá, depois eu explico, tá bom? Você vai entender daqui a pouquinho. Vou mexer primeiro, gente, com o que a norma traz, tá certo? Para os aspectos avaliativos do assistente. Primeiro, a prova de vocês vai valer 30 pontos. O IADES, que é a nossa banca, costuma trazer temas bem amplos, assim, temas que a maioria de vocês vai abordar com muita tranquilidade, sem nenhum segredo, tá? Então, qual é o conselho? Que vocês fiquem atentos aos critérios avaliativos da banca, porque quem cumprir melhor os critérios, naturalmente, vai se distanciar da massa concurseira. E esse distanciamento, gente, ele é muito... Como é que eu vou explicar para vocês? Ele é muito... vai ser decidido praticamente em pouquíssimos pontos, tá certo? A gente não deve ter uma prova em que a maioria das pessoas vai tirar notas baixas. Não é essa a realidade do IADES, tá certo? Normalmente, boa parte de vocês vão tirar notas altas, porque o tema tende a não ser difícil. Daqui a pouco eu vou delimitar uns temas para vocês. Mas vamos lá. Está lá no edital de vocês que será cobrado conhecimentos constantes no conteúdo programático elencado no anexo 2. Então preste atenção a essa parte aqui, porque agora eu vou colocar toda a minha experiência em jogo, né? O que acontece aí nesta parte? Quando você chega no anexo 2, existem aqueles conhecimentos que estão previstos para todo mundo, que eu vou chamar de conhecimentos gerais. E você tem uma parte de conhecimentos específicos, tirando a legislação, tá certo? Aí da Assembleia você tem uma parte de conhecimentos específicos. Se vocês observarem bem, existe uma parte do edital que eu vou mostrar aqui, que eu vejo se você vai aparecer aqui, isso. Existe uma parte de um dos anexos do edital que fala para vocês, do assistente legislativo, aqui está escrito policial, mas repete-se para todos os cargos do assistente legislativo, em que a banca fala em redação de no mínimo 25 linhas. Ora, quando o IADES faz isto, quando ele fala em redação, por mais que ele tenha feito uma menção geral ao conteúdo programático, a tendência é que nós encontremos temas que são extraídos de conhecimentos gerais. Há uma tendência que a gente encontre temas exatamente retirados deste âmbito e não de temas de conhecimento específico. Lembro a vocês que eu estou falando do assistente, hein, gente? Daqui a pouco eu falo sobre o analista. O analista é conhecimento específico mesmo. Assistente, a tendência é ser extraído de conhecimentos gerais.
Neste sentido, vejam só, quer ver? A gente tem aqui o programinha. Lá na primeira parte que traz português, informática, e vai falar sobre a realidade do estado de Goiás, né, sua realidade sócio-histórica, vamos dizer assim, a banca vai elencar para vocês esses aspectos. Então, possivelmente, o tema vai ser extraído daqui. A chance disso aí acontecer é de 90%, tá, gente? Tá certo? Então, por exemplo, se eu estou me preparando para o concurso, a parte específica, não precisa, eu se fosse vocês, não me dedicaria na parte de redação para a parte específica. Eu não. Por quê? Mesmo que ela venha na prova, você já terá estudado essa parte específica para a prova objetiva. E tem outra questão, pessoal. Falar de assunto específico é muito mais fácil do que abordar assunto de conhecimento geral, tá bem? De conhecimento mais amplo. Falar da parte específica é muito mais simples. Falar de assuntos que envolvem conhecimentos de realidade socioeconômica e cultural de um determinado lugar é muito mais difícil. Então, eu dedicaria um espaço para esta parte aqui e daqui a pouco eu falo sobre temas possíveis que a banca pode extrair disso aqui. Tá bom? Então, vamos voltando. O IADES vai avaliar, naturalmente, o conteúdo, a sua forma de exposição do conteúdo. Aqui vocês vão ver que eu fiz uma síntese, tá, gente? Aquele edital, ele é muito confuso para vocês que não estão acostumados muito com essa leitura mais técnica. Então, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe para vocês alguma coisa um pouco mais traduzida, para facilitar o dia a dia, tá bom? Que aí fica fácil vocês se organizarem. Então, o que nós temos aqui? Objeto de avaliação, conteúdo, sim. Mas, prestem atenção, a banca é uma chatinha, uma exímia avaliadora da forma de expressão. O que é a forma de expressão? Não é só exibir o conteúdo, e isso vale tanto para os analistas quanto para os assistentes. Não é só exibir o conteúdo, você precisa exibir o conteúdo com clareza, ou seja, facilidade para a leitura, com precisão temática, vou explicar o que é isso, com consistência, isso aqui pesa pra caramba, e com concisão, tá? E a banca vai avaliar também a sua gramática, o seu uso linguístico, tá bom? Gente, o que é a precisão? A precisão indica que você precisa retomar o tema, tá? Retomar o tema. Isso serve tanto para o assistente quanto para o analista. Essa regra serve para os dois. Sempre retomar o tema, principalmente na abertura, né, da sua redação, da sua discursiva, tá bom? A consistência é muito cobrada nesta prova. O que é consistência? São os mecanismos de fundamentação e comprovação. Daqui a pouco eu vou falar sobre esses mecanismos aqui. Fundamentação e comprovação. Você precisa comprovar, é uma exigência do IADES, que você sustente todas as afirmações que você venha fazer. No caso dos analistas, essa comprovação é feita por normativas de acordo com o cargo, né? Por leis, normas regulamentares de acordo com o cargo, políticas públicas de acordo com o cargo. Esse é o caso dos analistas. No caso dos assistentes, né? O que vai acontecer? Essa consistência, depender de onde vai ser extraído o tema, pode vir por meio de exemplos, por meio de autores que vão tratar daquele assunto, até mesmo por meio de normas ou de políticas públicas, vai depender do assunto que foi exposto para vocês, tá? Concisão. O que é concisão? Concisão quer dizer economia. Economia. Escrever muito? Não. Escrever o suficiente para tratar do assunto. Portanto, pessoal da assistência, atenção. Se a sua discursiva prevê um mínimo de 25 e um máximo de 35 linhas, no IADES, o ideal é que você escreva o suficiente para falar do tema. Não tenham aquela intenção de atingir as 35 linhas sem conteúdo, é besteira, tá? É besteira. Se você fizer 25, 26, 27 linhas bem redigidas, vai te ajudar bastante. Ô, Júnia,
mas tem aquela fórmula que calcula os erros gramaticais que precisa de uma quantidade de linhas maior, né? Pois é, na verdade, tudo bem que você pode até escrever mais para tentar abater o valor dos erros gramaticais. O problema é que também, quanto mais você escreve, mais chance você tem de errar uma vírgula, uma concordância, uma regência, um paralelismo, por aí vai. Existe essa questão. Agora, se você escreve aí 30 linhas, eu já diria que está de bom tamanho, tá? Escreveu aí 30 linhas, está de bom tamanho. Agora, gente, é permanentemente proibido escrever menos de 20 linhas. Menos de 20, nem para o analista, nem para o assistente. Porque se você escrever menos de 20 linhas, você vai zerar a discursiva. Tem que lembrar dessa questão, tá? Isso é uma ordem do edital, né? Existem vários motivos do zero. Esse é um primeiro motivo, tá bom? Outra questão que nós temos aí que é interessante, vejam só. Vamos lá, né? Vocês vão enfrentar uma tipologia que é dissertativa e descritiva. Gente, eu vou explicar isso daqui. Na prova do assistente, eles vão pedir a dissertação. Na lata, na prova do assistente, dissertação. Na prova do analista, eles vão pedir as duas modalidades juntas, ou seja, em conjunto. Por quê? Eu vou explicar para vocês. O que é dissertar? O que seria dissertar? Dissertar é você explicar. Aqui eu vou dar uma explicação muito fuinha, tá, gente? Mas, como eu falo assim, eu dou esse apelido chatinho, exatamente para ser bem didática. Dissertar é explicar. Explicar, analisar, né? Descrever, detalhar. É isso. Na prova do assistente, você vai explicar e tudo que você explicar, você vai comprovar. Tá bom? Você vai comprovar. Meu ver foi embora, né? Vai comprovar. Na prova do analista, atenção. O que a pessoa vai pedir para você? A pessoa examinador. Ela vai te pedir a dissertação, sim, no primeiro momento, que é para você explicar alguma coisa, algum instituto, por exemplo. Então, vai ser um momento em que você vai trazer um conceito, uma definição daquele objeto geral que está sendo pedido. Um conceito ou uma definição. É dizer o que é, para que serve, etc. Mas o IADES não se contenta apenas com conceito. Ele precisa apresentar o conceito e o detalhamento deste conceito. De que forma é feito isto? A banca vai escolher assuntos que estão lá no seu edital, que tem assuntos que possuem camadas temáticas. Por exemplo, você tem um assunto X, não é? E existem os requisitos ou as características de X, tá? Ok? Então, você vai ter isso, você vai ter requisitos ou características desse elemento X. E é o momento em que você começa a descrever, ou seja, a descer as camadas do tema. Tranquilo? Então, isso aí estou falando mais ou menos por alto para vocês terem uma noção. Indo um pouco mais adiante, agora todo mundo aqui, tanto os assistentes quanto os analistas, tá? Precisam prestar atenção a esse detalhe aqui importante, ok? Vamos lá. Aspectos avaliativos. Exatamente entender isso aqui é que vai fazer a diferença de vocês para o concorrente. Essa é a parte, entender e colocar em prática, né? A gente tem que entender e escrever de acordo com isso daqui. Eu diria que seria uma espécie de ciclo PDCA da sua redação. Então, o que você tem? Primeiro, a banca vai avaliar, ela tem um TX, não é? Ela usa esse código, para avaliar a forma como você escreve, com total pertinência ao tema. Quando eu falo com total pertinência ao tema, normalmente o pessoal do assistente tende a não errar muito o item A, não. Mas os analistas costumam errar. Por quê? A banca, de repente, pede um elemento xizinho, mas a pessoa querendo escrever mais e demonstrar que sabe, aumenta este X. Cito um caso muito comum. Por exemplo,
A banca pede para o candidato falar sobre uma norma, tá certo? Uma NR, por exemplo, NR6, tá? Pessoal de SST. Então, o que acontece? O aluno está aqui, ele resolve falar sobre alguma coisa próxima disso aqui, além do que contém nessa norma regulamentar. Então, naturalmente, ele vai ter perda de pontos aqui, ou seja, ele excedeu, ele passou o limite do pedido temático. Vocês precisam ser concisos, trabalhar com a economia, trabalhar tão somente com o pedido temático, tá bom? Então, é isso que conta, trabalhar tão somente com o pedido temático. Outra coisa, gente, respeito ao gênero proposto. O que vocês vão descobrir é que, ao perder pontos num critério, pode ter espelhamento da perda em outro. Sabe por quê? Tá vendo esse critério aqui, argumentação? Viu esse critério aqui, contemporaneidade? Lá no edital está escrito diálogo contemporâneo, aqui eu resumi para a palavra contemporaneidade. Na prova de vocês, prevê o quê? Tipologias, né? Dissertação e descrição, certo? Então, gente, cuidado, prestem atenção no que eu vou falar aqui. Não trabalhem com argumento histórico. Está no edital, no programa, falar sobre a história de Goiás, sobre não sei o quê. Cuidado com o argumento histórico. Porque quando você vai ao argumento histórico, você precisa ir ao passado. Olha, aqui está um furo, tá? Muito importante do edital. Você precisa ir ao passado. Mas ir ao passado num texto dissertativo tem que ser feito de forma bem en passant. Você até pode trabalhar com argumento histórico, mas você vai ter que ser bem rápido e trazer a discussão para o presente novamente. Esse movimento é difícil, tá bom? Então eu digo, na hora de você fundamentar o que você está explicando, você procure fazer isso por exemplos de preferência contemporâneos. Evitem a ida ao passado. Isso é muito perigoso, tá? Nesse tipo de prova. Agora, vocês vão ver que, curiosamente, quando você olha esta parte aqui, tem uma parte grande que vai falar sobre aspectos da história política de Goiás. E a banca vai montar uma cama de gato para vocês exatamente aqui. Então, tomem cuidado para vocês não ficarem indo ao passado, porque a dissertação é sempre um compromisso com o presente. Ô, Júnior, mas a descrição não pode ter um pezinho no passado? Pode, gente. Mas, para efeitos de concurso público numa prova de redação, eu não colocaria a coisa nesse sentido, tá? Eu evitaria, porque o edital é muito explícito na parte de avaliação que você precisa promover um diálogo com o presente. Então, tome muito cuidado com isso, tá? O seu argumento tem que ser de fatos que sejam contemporâneos, ok? Bom, então TX é a abordagem do tema e obediência ao gênero. Então, foi essa dica que eu já dei, tem várias outras dicas, mas essa é a principal delas, cuidado com o passado, porque muita gente vai entrar nisso daí, quem assistiu essa aula naturalmente vai se cuidar e não vai fazer essa besteira. Tranquilo? Outra questão importante, a parte de argumentação, ela tem a ver também com o quê? Com a forma como você recorta o tema. Às vezes o IADES gosta de dar temas bem amplos, então você tem que recortar o tema, delimitar, procurar vamos dizer assim, uma área para você tratar daquele tema. Mas essa delimitação, quer dizer, você tem lá de repente um assunto amplo, que é violência, não é? Você pode simplesmente fazer um recorte disso aqui. Violência com que grupo? Com quais grupos? Tá certo? Será que se trata de violência? Que tipo de violência está sendo questionado para mim? Então, eu posso ficar atento a isso daí. E lembrando que, preste atenção, mesmo se a banca der um tema amplo falando de violência no Brasil, lembre-se que o estado de Goiás é o que está na sua proposta, tá certo? Então, na hora de você exemplificar, aí, né, meus queridos, o que vocês têm que fazer? Vocês precisam lembrar do estado de Goiás, né, de Goiânia, tá certo? Para vocês não errarem, ok? Depois, gente, coerência e coesão. Essa parte aqui é brilhante, a banca é muito chata com essa parte. Eu vou dar outra dica muito importante que tem a ver com a coesão. Aqui eu resumi, tinha 500 mil de coisas aqui dentro deste item aqui. Gente, a coesão é aquela costura que você dá entre as informações do texto. Você tem uma informação para lá e uma informação para cá e existe um botãozinho que costura
essas partes do texto. Isso vai acontecendo período a período, parágrafo a parágrafo e por aí vai. Geralmente, este botãozinho fica a cargo dos pronomes, conjunções e substantivos, né? Lá no edital vocês vão escutar, vocês vão ler expressões como sinonímia, heteronímia, hiponímia, hiperonímia, os nomes assim. Vou explicar. Substantivo. Resumindo, esta banca tem um gosto bastante personalizado. Ela gosta da coesão que é feita por meio de substantivos, principalmente. Por isso que lá no nosso curso, na hora que os corretores vão para as provas do pessoal da Lego, eles ficam de olho nesse processo de coesão, que é um processo que é feito principalmente por meio de substantivos. Porque você pode usar um pronome demonstrativo para recuperar, mas você pode usar um nome para fazer recuperação. Depois eu vou mostrar na hora que eu comentar o exemplo, tá? E na hora que eu fizer essa demonstração, embora eu tenha pegado uma redação do assistente para exemplificar, eu gostaria que o analista prestasse atenção, porque, gente, o peso para o analista é muito grande, tá certo? Em termos de peso, em termos de cobrança mesmo, do compromisso de vocês com esse aspecto aí que é do edital desta banca, tá bom? E tomem cuidado com a harmonia argumentativa e conclusiva. Como assim, Júnia? Atenção, dica número 3 de peso. Vamos supor que você esteja tratando de causas de alguma coisa. Causas de. Na hora que você for propor a conclusão, naturalmente você deve trazer soluções. Deve não, você vai trazer porque a banca exige, tá, gente? Você vai trazer soluções. As soluções precisam ter relação íntima com as causas. Elas precisam ter uma relação muito íntima com as causas. Não adianta você falar de uma causa X e apontar uma solução que não tenha nenhum tipo de combinação com essa causa, tá? Isso é muito complicado você não fazer esse tipo de abordagem. Então, a banca vai, quando o examinador pega a sua prova, ele já olha para a sua conclusão, não é? E vai observar se essas soluções têm relação com as causas que você apresentou. Tranquilo? Então, cuidado. E aí, gente, preste atenção agora como que isso é tão importante. Quando a gente chega no último critério, elaboração crítica, não é? Este critério aqui, para o assistente, ele vale o mesmo valor dos outros. Ele vale 7,5. Para o assistente, vale 7,5. Porém, para o analista, é o critério de maior valor. Ele vale o dobro dos demais, de cada um dos demais, tá? Então, por que esse critério vale pra caramba para o analista? E o analista tem que ficar de olho. Por conta daquilo que eu terminei de falar em coerência, que é a combinação entre as partes do texto. A banca espelha o problema de C, parte do problema de C, no critério D, quando a banca vai falar sobre proposta de intervenção relacionada ao tema abordado e fundamentação para os seus argumentos. Eu vou explicar isso aqui. A tal da proposta de intervenção parece uma redação do Enem. Então, por exemplo, o analista está tratando de um problema X, de um caso X que foi apresentado para ele, ele tem que tomar cuidado que ele precisa fazer um parágrafo de fechamento que tem uma proposta de intervenção. A maioria não vai fazer. E é aqui que o pessoal vai se ferrar. Mas você que está assistindo, não, já sabe que precisa fazer uma conclusão, tanto os assistentes quanto os analistas muito mais, precisam fazer uma conclusão que tenha proposta de intervenção, tá bom? Principalmente relacionadas às causas que serão apontadas no tema, tá? Então, tome cuidado com isso daí e depois eu vou dando um exemplo ali ao finalzinho para que o analista possa pensar, né? Ele tenha um caminho para pensar a redação dele e o assistente passe a ter um exemplo um pouco mais profícuo, tá bom? E lembrando que na elaboração crítica, antes da conclusão, né? Volto a dizer, a banca vai querer que a sua fundamentação, ela sustente as suas ideias. Ela vai querer aqui o quê? Exemplos, certo? Dados estatísticos, né? Autoridades que sejam associadas com harmonia, tá, gente? Tá certo? Sejam associadas ao que você está explicando, mas tem que ter harmonia. Não adianta jogar uma autoridade lá e achar
que a banca vai, né, comer corda com a sua, vamos dizer assim, a sua tentativa de driblar, não é? A proposta aí do que ela pediu aqui nos elementos. Então, gente, para passar em concurso em redação, você tem que estar muito atento, mas muito atento aos critérios avaliativos. Se você não souber, acabei de explicar, você pode se dar muito mal, tá bom? E às vezes sabendo escrever uma boa prova, tá? Bom, agora eu vou falar rapidinho do analista legislativo, né? E depois eu vou falar sobre temas possíveis e vou trazer um exemplo para a gente colocar em prática, para a gente ter uma noção do que é bastante cobrado aqui, tá? Seguinte, gente, analista legislativo. Analista vai ter duas questões um pouco mais curtas, né, do que a dissertação do assistente. A de vocês entre 20 e 25 linhas, lembrando que vocês estão terminantemente proibidos de fazer menos de 20 linhas, porque vão zerar. Pessoal, lá o assistente, tá? O assistente. Fiquem de olho para ver se a banca não vai fazer nenhuma modificação, nenhuma ressalva lá no edital, nenhuma errata, para falar que o mínimo de vocês não pode ser, que o zero também não vai ser dado a quem escrever menos de 25 linhas lá no assistente, porque ela colocou 20 linhas e eu acho que a banca colocou 20 linhas para vocês. Se vocês escreverem menos de 20 linhas, vocês vão zerar, porque ela praticamente copiou o edital do analista. Pode ser que ela faça um ajuste e diga que menos de 25 linhas para vocês seria o zero, tá bom? Então fiquem de olho nisso aí, tá? Durante o processo do concurso público, para ver se a banca vai colocar alguma errata sobre isso, tá? Só vai ficar valendo aquilo que está no edital mesmo. Mas voltando, vocês terão duas questões para desenvolver lá na prova. Naturalmente, as questões de vocês, a de vocês sim, vai pegar conhecimentos específicos, que tem muito a ver, gente, com a categoria funcional de vocês, tá bom? Isso aí vai ser fato, tá? Não, a banca não deve trazer nada difícil, deve trazer alguma coisa muito simples, porque tudo que ela vai fazer vai jogar naqueles critérios avaliativos que eu acabei de ler, que para vocês também vai funcionar do mesmo jeito, hein, gente? Do mesmo jeito, tá? Júnior, posso parar em 20 linhas? 20, 21, assim, com certeza. Júnior, você acha que a banca vai corrigir gramática no meu? Vai. A banca vai querer ver, Júnior, se eu escrevo de forma concisa, de forma clara, de forma consistente? Sim, também sim, tá bom? Bom, a partir disso daí, eu vou voltar um pouquinho aqui, só para não confundir, tá? Eu vou voltar aqui no pessoal do assistente. Professora, quais temas você acha que tem chances de cair nessa prova do assistente? Gente, eu, no lugar dos meninos que vão fazer prova para assistente, estudaria deste assunto aqui, né? O que a banca pode extrair para vocês? Ela pode extrair um aspecto que vai misturar cultura e população. Esse aspecto é muito cobrado em concurso público de um modo geral, se chama diversidade sociocultural, para você falar sobre a diversidade sociocultural. Naturalmente, nós estamos falando aí da diversidade sociocultural de Goiás, tá? Ou de Goiânia, tá certo? Da formação desse estado, da formação da cidade, tá bom? Então, cuidado, diversidade sociocultural seria uma. Outro tema que para o qual eu chamaria a atenção de vocês tem a ver, não é? Também com demografia, tem a ver com administração pública, tá certo? Tem a ver com economia, tem a ver com infraestrutura, principalmente, tá? Em que sentido, professora? Eu trabalharia questões ligadas à mobilidade urbana. Iria ler mobilidade urbana, anotar exemplos de mobilidade urbana, tá certo? Do local, tá? Nesse mesmo sentido, e minha aposta maior é esta, eu estudaria fatores ligados à violência urbana local. Por quê, gente? Vai cair, vai ser difícil não cair violência urbana, tá bom? Vai ser difícil não cair violência urbana. Por quê? Primeiro por causa dos números da violência em Goiás,
Goiás aí tá entre as 10, vamos dizer, os 10 estados mais violentos do Brasil, né? Então você precisa ver os fatores de recrudescimento dessa violência urbana, as consequências dessa violência urbana, a forma como o Estado opera para a contenção dessa violência, essa forma é eficaz, não é eficaz. Pode anotar que vai ser difícil não cair isso daí, tá bom? Pode ser também, se a banca quiser trazer para vocês um tema mais difícil, tá? Vou apagar aqui só para poder aproveitar o espaço. A banca pode também trazer uma relação entre a preservação do patrimônio histórico-cultural local e o turismo, e o incentivo ao turismo. Ela pode trazer essa relação para vocês. Preservação do patrimônio histórico-cultural e incentivo ao turismo. Eu leria, porque isso aqui é um assunto bem amplo, é um assunto que andou caindo nos concursos públicos em 2018, e em 2, 3 concursos em 2018, então eu não deixaria de ler. E ele pega muitos aspectos, gente, ligados ao patrimônio imaterial, que é o caso da culinária, as festas, o folclore local, etc. Tá bom? Então não deixe passar por isso aí. E por fim, né, eu também não deixaria de estudar a ideia vinculada a crescimento econômico regional versus o que? Sustentabilidade. Tem que estudar. Tem que estudar. Por quê? Porque muita gente ouve falar de sustentabilidade, mas não entende o assunto. Então você precisa procurar informações sobre isso aí. Então, gente, eu acho que para o assistente, esses 4 pontos, acho que são 4 pontos que eu elenquei para vocês, se eu não estou enganada, eu daria prioridade máxima para esses 4 pontos, principalmente ligados aí à questão da violência, tá bom? Então isso é uma questão importante. Depois, aí vamos supor que, Júnior, e se cair alguma coisa específica para nós? Você tem alguma dica? Vamos lá então nos programas específicos. Eu vou pegar primeiro do policial, né? Que você também precisa observar, porque eu falo para vocês, vai cair, os conhecimentos estão elencados no anexo 2, né? Mas a tendência é cair isso que eu mostrei para vocês. Pode ser que a banca assistiu o vídeo da Júnia e fala, não, então vamos dar uma rasteira na Júnia e vamos pedir outra coisa. Gente, na parte policial, se a banca pedir alguma coisa muito específica, poder de polícia, que a gente sabe que é muito mais amplo do que simplesmente ser policial, né? Poder de polícia andou caindo este ano aí em provas discursivas ligadas ao pessoal da segurança, embora isso seja muito mais amplo do que simplesmente estar falando de segurança, né? Direitos e garantias fundamentais, tá certo? Direitos, na parte de constitucional, direitos e garantias, por conta de toda a discussão que está se travando no Brasil, tá? Acerca da relação segurança pública e a defesa de direitos, vamos dizer assim, né, de direitos tanto ligados a grupos, né, direitos sociais e direitos também da pessoa. Também, gente, muito importante, eu daria uma estudada no SUSP, né? O que é o SUSP? O pessoal que é policial, está estudando policial legislativo, já sabe que é o Sistema Único de Segurança Pública, que foi aprovado este ano, né? Prevê aí uma coordenação entre as polícias, tem que estudar o que é isso, para que serve, né? Com o que come, tá bom? Então, brincando aí, essa parte para mim pesaria muito na parte de conhecimento específico. E a tendência, né? Falo, levem a sério, porque prova da Polícia Federal, avisei para os meninos, vai ter tema vinculado a direitos humanos, não deu outra coisa, né? Tanto para o agente quanto para o escrivão. Papilo, caiu imigração, avisei que ia cair imigração para os meninos, estava lá na prova, estava nas minhas aulas. Então, sempre de olho nisso aí. Bom, Júnior, você tem alguma dica pra gente que é da área técnica de enfermagem? Enfermagem do pessoal da área técnica, tá bom? Gente, essa banca, quando cobra alguma coisa ligada à saúde, né, mesmo sendo área técnica, ela costuma cobrar, legislação do SUS, princípios, diretrizes, esses elementos mais basilares, tá bom? Eu não deixaria de passar por isso aí, não. E aquele Humaniza SUS, né, a Política Nacional de Humanização do SUS, tá? Isso aí você tem que saber, ok? Também pode ser que eles cobrem, tá certo? Assistência aí de enfermagem para aquelas populações específicas, por exemplo, assistência de enfermagem para grupos, né, como mulheres, idosos, crianças, etc, tá bom?
Então, isso aí eu não deixaria de passar por isso aí. Não quer dizer, gente, que não vão ser cobrados outros assuntos, tá certo? Isso aqui é só um recorte pela experiência mesmo. O pessoal da segurança do trabalho, né, chamado de SST, pessoal da segurança do trabalho, de olho nas NRs mais importantes, que é a NR6, por conta do local de trabalho de vocês, que aí vai tratar do EPI, né, os equipamentos de segurança, de proteção individual, perdão. A NR10, certo, tem a ver com eletricidade, né, adora aparecer em concurso público, e a NR13, certo, por conta da questão da proteção aí contra incêndios, tá? Então você tem que ficar de olho. E o pessoal da Libras, né, importante papel social, o pessoal da Libras, sempre ficar, aprofundar o estudo das competências e habilidades, né? Competências e habilidades aí da área, certo, do profissional de Libras. A questão da identidade cultural, gente, ó, vocês estão estudando, né, com um público específico, identidade cultural, né, dos surdos aí, ligado à surdez, tá? Júnior, pode ter alguma norma de inclusão? A norma de inclusão você usa como exemplo, tá certo? Eu não acredito que a banca vai cobrar um tema só de norma de inclusão dessa área. Bom, gente, saindo aqui do pessoal da assistência, indo para os analistas, né, o que eu diria que pode ser tema aí para os analistas? Aqui eu não vou saber apontar todos os cargos, tá? Prefiro não arriscar e apontar apenas os cargos com os quais eu tenho mais intimidade. Então, por exemplo, engenheiro civil. Engenheiro civil, essa banca, quando traz prova para engenheiro civil, ela vai lá nas licitações. Vários aspectos ligados às licitações, às vezes os projetos, na constituição de projeto básico, cronograma físico-financeiro. Então, o engenheiro civil tem que ficar de olho em norma, basicamente, tá? Engenheiro do trabalho, também por aí. Além das normas de segurança, o engenheiro do trabalho tem que se preocupar um pouquinho com normas como PPRA, tá certo? Que também chama atenção. Os fisioterapeutas também fica fácil definir, não é difícil não, tá? Os fisioterapeutas aí vão pegar o quê? Principalmente a parte das doenças ocupacionais, tá? Doenças ocupacionais. Aquela parte final do edital de vocês chama muita atenção. O edital de vocês está bem amplo dessa vez, né? Para fisioterapia está bem amplo, mas não deixem de pegar essa parte aí das doenças ocupacionais, não, que isso é bem interessante, realmente é o que mais cai em concurso. Eu diria também, né? Vou pegar outro cargo aqui, enfermeiro. Enfermeiro. O que a gente tem aí? A saúde de grupos, assistência à saúde de grupos. Eu falei para vocês lá, eu falei do técnico, né? Que é o caso assistente da mulher, idosos, etc. A parte de saúde mental por conta do serviço público, tá, gente? Parte de saúde mental. Toda assistência dada a essa parte. A parte de drogadição, né? Do consumo de drogas. Certo? Por conta de vários problemas que acometem os servidores públicos. Vamos dizer assim, as ações de primeiros socorros também caem bastante em concurso público. Certo? E a parte de saúde do trabalhador, aquela parte de ergonomia, né? Dê uma olhada naquilo ali que pode ser motivo aí da sua prova, tá? E vamos mais, contador, né? Deixa eu ver aqui mais um que também dá pra gente falar do contador. Pessoal da contabilidade, se preocupar, gente, com a contabilidade aplicada ao setor público. É o principal. A prova de contabilidade é sempre muito ampla, mas geralmente EADs gosta muito de assuntos ligados ao setor público, principalmente de assuntos extraídos de manuais, que é o caso do MCASP, né, perdão, tô fazendo bagunça, do MCASP, certo? PCASP aí, certo? Provisões têm caído com uma certa frequência em prova discursiva, tá certo? Cálculo de depreciação, tá? Porque você está lidando com o serviço público, né? Então tu tem que ficar esperto. E, por fim, não tem mais duas áreas que ainda dá para fechar com vocês ainda. Vou fechar mais duas áreas aqui que me facilitam. Por fim, nós temos também, né? Ixi, agora não salvo isso daqui, deixa lá.
A parte de arquivologia também não é difícil definir. A parte de arquivologia é a parte de gestão, tá, gente? Gestão de documentos, toda a legislação de acesso, né, que trabalha com a ideia de acesso, a política de acesso a documentos, você precisa estudar a parte da legislação envolvendo isso aqui, que geralmente é mais cobrado, tá bom? O assistente social, muitas provas de assistente social discursivas, né? Então, o que nós temos aqui acontecendo em assistente social? Nós temos o quê? Pode ser que a banca vá cobrar de vocês, atenção, tá, gente? As políticas de seguridade, porque você sabe o que está acontecendo com o Brasil, né? As políticas de seguridade, principalmente que tem a ver com a Previdência. Eu estudaria isso aqui bastante, né? É claro que você vai encontrar questões ligadas também à parte de instrumentação, tá certo? A prática profissional, não é? Os limites dessa prática profissional, os instrumentos de uso, as metodologias, você também pode encontrar, mas eu não deixaria de estudar essa parte aqui não, tá? E quem vai fazer para comunicação, é minha última dica aqui, tá certo? Sempre de olho na parte de comunicações e novas tecnologias, tá? Da parte de novas tecnologias tem a ver com a globalização da informação, isso aqui hoje é muito chamativo. É tradição se cobrar no serviço público a parte de gestão de crises, né? Comunicação em caso de gestão de crise. A parte do papel do relações públicas, tá certo? Do assessor de imprensa, tá? Então, você tem que olhar também os papéis. No caso de vocês, os papéis pesam bastante, tá certo? Então, gente, essas foram as delimitações que eu consigo fazer. O pessoal, da medicina, não tenho, do odonto. Tem uma questão da banca para odonto, mas catastrófica aquela questão que a banca errou horrores. Então, eu prefiro não comentar para não dar problema. Então, vamos lá. Gente, exemplo comentado para a gente fechar a questão. Eu trouxe aqui um exemplo que vai, assim, tem mais a ver com assistente, mas se você prestar atenção na forma de construção, tem muito a ver também com analista. É claro que vocês vão adaptar para a realidade de vocês, tá certo? Mas nós temos aqui a forma de construção que também tem a ver com analista. Aqui eu peguei um trecho de uma redação que vai falar sobre causas e efeitos da incessante violência urbana brasileira. Preste atenção que aqui está falando brasileira, no caso de vocês é local, tá bom? É local. E aqui tem uma limitação menor de linhas, tá? Então, veja que é meramente ilustrativo, hein? É meramente ilustrativo, tá? Ok? Vamos seguindo. O que nós temos aqui? Olha só. Exemplo comentado. A banca diz assim, é de conhecimento... Primeiro, né? Desculpe, perdão. Vai falar sobre causas e efeitos da incessante violência urbana. Causas e efeitos. Então, tu tem que falar sobre as duas coisas. Sobre as causas e efeitos. Aqui, como é meramente ilustrativo, gente, a gente vai trazer uma causa, tá? Vai destacar uma causa e vamos colocar alguns efeitos. Então, ó, é de conhecimento geral que o Brasil convive com uma incessante violência urbana. Então, pessoal, isso aqui que está sendo falado, né? Quando se começa dizendo que é de conhecimento geral, ou sabe-se, né? Isso aí você tá, para aquela pessoa que tem dificuldade para começar a redação. A pessoa que quer começar a redação, começar de algo muito banal, ela pode começar deixando bem claro para o examinador que ela não está informando nada novo. Ela está falando algo de conhecimento geral, tá bom? Algo que tem aí relevância para conhecimento geral, ok? Então, de conhecimento geral que o Brasil convive com incessante violência urbana. Dentre as causas, preste atenção, na introdução, para que você cumpra a precisão e a objetividade, tu já tem que dar resposta, tá? É importante. Dentre as causas desse quadro, destaca-se a negligência do Estado quanto ao atendimento à população mais carente. Então, você diz que a negligência do Estado em relação ao atendimento à população mais carente é a principal causa, tá certo? Dessa incessante violência urbana. Já entre seus efeitos, aponte os efeitos, está a sensação de insegurança e o aumento de óbitos. Então, gente, quando o examinador pega uma redação que tem esta programação logo na introdução,
ele entende que vai ser criada aí uma linha argumentativa um pouco mais coerente. Ele nota que tem uma divisão mais clara, tá bom? Então vamos lá. O que vai fazer esse parágrafo aqui, esse segundo parágrafo? Ele vai tratar da causa, porque pela ordem que você anunciou, né, a causa é o que vem, pela ordem que você anunciou, tá certo? Agora, gente, atenção. Por que não pode tratar dos efeitos aí? Porque a ordem não traz os efeitos em primeiro plano, tá? Ah, se eu for discutir, por exemplo, na prova de analista, Júnior, a mesma coisa, seguir a ordem do que você anunciou. Então, por exemplo, aqui vai falar, ó, a violência urbana, segundo o professor Otaliba Moraes Neto, é fruto, em especial, da ineficiência do Estado. Quando você diz que é em especial, por exemplo, principalmente em especial, você está dando relevância, está dizendo para o examinador, veja só, pode haver diversas causas, mas essa é a principal, por isso que eu vou tratar desta. Então você está dizendo para o examinador que esta é a sua causa de relevância. A gente tem que o tempo inteiro, gente, na redação, se comunicar com o examinador no sentido de não é você ser direto para ele, mas de você deixar claro aqui você veio. Ou seja, tudo que você está elencando é muito importante. Então, enquanto o outro escreve sem ter essa noção da expressividade de algumas palavras, você não diz, o meu ponto de vista traz a ineficiência do Estado como mais importante. Então, o cara já lê, está falando que você está falando de algo que é em especial. Quando você cita um professor igual o Otaliba Moraes Neto, que é um professor que trata deste assunto, inclusive da Universidade Federal de Goiás, né? Fiz aqui uma adaptação. Veja só, você está dando o quê? Consistência. Como consistência vale muito, né? Então eu dei consistência citando o professor e vou trabalhar com consistência por meio de exemplificação. E aí veio, ponto. A ausência, por exemplo, de serviços públicos de qualidade, como oferta de escola integral e a capacitação séria de policiais, permite que o crime arregimente jovens e suplante a capacidade de combate da polícia. Então aqui a gente chama de por exemplo. Veja que a gente não tem um exemplo real ali, né? Nós temos um exemplo que faz parte do acordo argumentativo. O que é o acordo argumentativo? É aquilo de que ninguém discorda, né? A escola integral poderia prevenir a violência? Poderia. Então, a ausência da escola integral faz parte disso aí, o quê? Da ineficiência do Estado. Então, eu pego esse assunto mais amplo, ineficiência do Estado, delimito, falando sobre a ausência de uma escola integral de qualidade e da capacitação séria de policiais. Então, de que forma eu fiz a minha delimitação para ganhar pontos na parte da argumentação? Por meio de exemplos, tá? Por meio de exemplos. E aí, você pode trazer mais ilustração. Falou, por exemplo, veja que a gente trouxe mais exemplos. Gente, preste atenção aqui no seguinte. Aqui terminou falando de polícia, certo? Existe um movimento no texto que é o seguinte, você tem sempre que trazer informação nova, cada parte do texto. Porém, no texto não existe informação nova que não se vincule à informação velha, tá? A informação anterior. A gente, por exemplo, aqui fala, ó, ilustra isso, usou pronome, não usou? Para falar que ilustra o que já foi falado, né? Mas veja que a palavra polícia vai se repetir aqui. É a tal da coesão também feita por substantivo, tá bom? Então você vai vendo que a gente vai conseguindo fazer esse tipo de costura. Vou mostrar aqui de outra forma, ó. Agora aqui vai falar dos efeitos, tá? Porque é uma redação mais curtinha, né? Que eu trouxe só para ilustrar. Então vamos falar dos efeitos. Os efeitos decorrentes dessa crescente violência urbana, veja que apesar de ter pronome demonstrativo, que eu poderia falar os efeitos decorrentes disso, não, nós vamos optar por trazer o pronome vinculado a um substantivo de assunto já passado. Então, os efeitos decorrentes disso, não, os efeitos decorrentes dessa violência urbana assemelham-se aos vistos em países que estão em guerra civil. Ponto. Um desses efeitos, ó, gente, tá vendo a repetição toda hora do substantivo? Por quê? Porque esta banca privilegia esse sistema de coesão. Então, um desses efeitos, conforme ressalta Zygmunt Bauman, é a contínua sensação de insegurança, aquela sensação de segurança que você apontou como efeito, tá?
A gente trouxe aqui o Zygmunt Bauman, e ele realmente trata disso na obra dele, né? Em parte da obra dele, a situação de insegurança nas grandes cidades. O encerramento de atividades comerciais por conta do medo de assaltos é um emblema marcante, aqui ficou do medo, né? Seria da insegurança, tá? Porque ficou medo e medo aqui. Da insegurança que se instaura nos grandes centros. O mais grave, né, desses efeitos, porém, se você quiser ressaltar um como mais grave, você diz o mais grave, porém, tá? É o registro do número de homicídios de jovens e de policiais que lembra cenários como o da guerra na Síria. Veja, ó, aqui está fazendo o quê? Menção à ideia de guerra civil que você apresentou lá em cima. Tá? E aí, quer dizer, você falou das causas dos efeitos, você vem então para a conclusão. Por isso é impossível reduzir a violência sem um apoio real do Estado. Nesse sentido, cabe a urgência de se colocar em prática um sistema único de segurança, que permitirá mais cooperação entre as polícias. Logo, garantir a ordem e preservar a vida é dever maior do poder estatal que poderá exercê-lo a partir da oferta de serviços públicos de segurança que honrem a expectativa de seus contribuintes. Vejam, gente, que a solução que foi apresentada aqui é o quê? É colocar em prática o Sistema Único de Segurança. Esta solução que se apresentou aqui tem a ver com as causas que foram elencadas anteriormente, que falam sobre a deficiência dos sistemas do serviço público, a deficiência do sistema de segurança. Então, você traz uma solução que tenha vínculo com aquilo que você disse, tá bom? Então, gente, essas são as minhas dicas, foram as minhas dicas. Vocês, se alguém perguntar, Júnior, qual letra eu posso usar? Qualquer letra, desde que seja o quê? Legível. Júnior, precisa de título? Não, não precisa de título, tá? Somente se o enunciado lá na capa da prova, tem que ler a capa da prova, hein, gente? Se os enunciados que servem como preâmbulo da discursiva, se assim eles exigirem. Então, você tem que ler para ver se não tem nenhuma exigência na hora da prova, algum tipo de exigência mais objetiva, tá certo? Então, essas são as dicas. Não vou encontrar uma prova difícil, vou encontrar uma prova muito tranquila. Vocês podem depois assistir com mais calma a todas essas dicas que eu passei para vocês, né, e aprofundarem o estudo de vocês. Se você gostou da aula, lembrando que nós estamos no Turma de Redação vivendo o nosso Novembro Black, né, com preços promocionais mesmo dos cursos. Você vai poder adquirir o curso aí por um preço 30%, salvo engano, abaixo do valor do curso. Pode dividir em 3 vezes, pode dividir em 12 vezes, tá certo? Do jeito que caber no seu bolso. Lembrando que aposta, gente, numa preparação com a correção que vai seguir bem esses critérios, né? A gente fala, poxa, fazer investimento em redação é para a vida inteira, né? Você vai investir pouco para você usufruir muito. É o melhor plano que a gente tem de capitalização para concurso público, né? Você fazer investimento em estudo, porque no final de semana você bebe esse dinheiro todo, não é verdade? Ó, beijo grande para você, tudo de bom, tá? Boa sorte na sua escolha no seu concurso. Então, meu aluno, aula top, né? Aula VIP, professora Júnia Andrade, arrebenta. O Turma de Redação tem disponível no site 2 produtos, a discursiva e os treinos. No mês de novembro, presta atenção agora, meu aluno, no mês de novembro, Novembro Black 30% off, o curso de discursiva de 390 sai, olha bem, por 273. É isso mesmo que o tio Paulo falou. 390 por 273. Esse valor, durante o mês de novembro, depois de novembro volta o valor normal, você pode parcelar em 12 vezes ou até 3 vezes sem juros. Parcelamento de 3 vezes sem juros ou até 12 vezes. Os treinos com 3 correções, valor normal, R$ 150. No mês de novembro, Novembro Black 30% off, o curso sai por 105. Esse valor você pode parcelar em 3 vezes sem juros também ou em até 12 vezes. Isto no mês de novembro. Chegou dezembro, volta o valor normal. A hora é essa, o momento é já. Preparação para a Lego é no Turma de Redação. Qualquer dúvida que você tiver sobre os nossos produtos, entre em contato com o nosso WhatsApp. Anota o número aí, 32 9 8886-7661, 329-8886-7661. A sua aprovação na Lego começa no Turma de Redação.